Crianças, tudo bem? Então a gente vai para agora a nossa aula de língua portuguesa, tá? De sexta-feira. E como a gente tinha começado na outra aula a falar de algumas classes gramaticais, hoje a gente vai falar de mais outras, tá bom? Então vamos lá. Então hoje a gente vai trabalhar os pronomes, as conjunções e os verbos, tá? Pronome e conjunção a gente já trabalhou e verbos você já sabe mais ou menos do que se trata, tá bom? Mas é uma iniciação para o livro 2 que vocês vão começar a trabalhar a partir do dia 10 de agosto, tá? Pronome, então, é uma palavra que é usada no lugar do nome, ou se refere a ele, ou quer compartilhar, quer acompanhar, qualificando de alguma forma. Tal pronome pode ser classificado de vários tipos, como os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Esses são os pronomes pessoais. Eles podem ser, então, em primeira, segunda ou terceira pessoa, no singular, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Eu e Joana fomos ao mercado. Eu e Joana compramos frutas. Mas nessa frase, eu e Joana está sendo repetido. Há necessidade disso? Não. A gente pode substituir o eu e Joana por nós, que é um pronome da primeira pessoa do plural, porque eu, quem estou falando, quem está falando no caso, que sou eu, está participando dessa ação. Então, está na primeira pessoa do plural, porque sou eu e mais uma pessoa, tá? Então, eu e Joana fomos ao mercado, nós compramos frutas, tá? Depois, os pronomes possessivos, eles são aqueles que a gente usa quando a gente quer indicar a posse de alguém em relação a algum objeto ou alguma coisa, tá? Então, minha mochila é azul, está referindo a mim mesma. Nesse caso, eu estou referindo a minha própria pessoa. Seu carro é veloz, nossos avós são legais, tua caneta ficou comigo. Então, no quadrinho ao lado, a gente tem as opções de pronomes possessivos utilizados em cada pronome pessoal. Tá? No eu, a gente tem meu, minha, meus, minhas. No tu, teu, tua, teus, tuas. No ele ou no ela, seu, seus, sua, suas. No nós, temos nosso, nossos, nossa, nossas. No vós, temos vossa, vosso, vossos e vossas. E no eles temos seu, sua, seus, suas, tá? Continuando, também temos os pronomes demonstrativos, que são os utilizados para localização de seres, seja no espaço ou no tempo. Então, lembra aquela atividade que eu coloquei na avaliação, que tinha 3 quadrinhos? Então, vamos relembrar um pouco. Vou usar aqui a minha cristalzinha. Então, quando eu... Faz de conta que é aquele coelho do desenho, tá bom? Então, nesse caso, este coelho é meu. Então, este, porque o coelho está perto de mim. O objeto que eu estou falando está perto de mim. No segundo quadrinho, o coelho estava na mão da outra menina. E quem estava falando falou, esse coelho é seu? Então, quando está perto de com quem a gente está falando, a gente usa esse, isso, esses, essas, tá? Quando é perto de quem fala, é este, tá? Com T. Esta, isto, tá? E quando está longe das duas pessoas, então é aquele ou aquilo, tá bom? Então, agora que o cristalzinho vai voltar para o lugar dela. E a gente vai trabalhar os pronomes indefinidos, então. Os pronomes indefinidos são aqueles que fazem referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso. Então, certas pessoas só dão valor depois da perda. Então, quem são essas certas pessoas? A gente não sabe, tá? Então, são indefinidos. Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Então, são todas as meninas? Não, são algumas. A gente sabe quantas são, quem são? Não sabemos. Então, esse pronome
é indefinido. Tantos comentários ruins por aqui que a minha vontade de ficar só offline. Então, a gente não sabe quantos são esses comentários, nem de quem. É cada pessoa querendo aparecer, então essas pessoas a gente não sabe quem são, só lendo. Então, esse pronome não ajuda a gente a definir as pessoas a que está sendo referido na frase, tá? Interrogativos servem para formular perguntas, tanto diretas quanto indiretas. Podemos usar as palavras que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos. Então, quem vai à festa? Então, percebam que o pronome interrogativo, ele está em uma frase interrogativa, então tem que ter uma interrogação, tá? Quantos anos você tem? Então, quantos também é um pronome interrogativo. Continuando, a gente trabalhou as conjunções, que são palavras que ligam uma frase ou outra, ou partes de uma frase, tá? Elas podem ter diversos sentidos, mas o que a gente trabalhou principalmente foi o sentido de adição, que a gente pode usar o e ou o nem. Então, eles me chamaram e pediram para entrar. De contrariedade, que a gente pode usar o mas, porém, todavia, contudo. Então, ele me chamou, mas eu não ouvi. De tempo, a gente pode usar o quando, assim que, logo que. As pessoas saíram quando a chuva parou. Então, estabeleceu um tempo quando as pessoas fizeram a ação de sair, tá? Explicação. Pois, porquê. Então, lembrando que porquê, quando a explicação é junto, né? As pessoas saíram, pois a chuva passou. Então, tá explicando. Finalidade. Para, a fim de que? As pessoas entraram na loja para se proteger da chuva. Algumas outras conjunções da língua portuguesa são entretanto, também, por isso, porque, portanto e ou, tá? Continuando, a gente vai trabalhar um pouquinho dos verbos só para a gente ter uma ideia, tá bom? Na língua portuguesa são chamados verbos as palavras que expressam um fato, localizando-o no tempo, exprimem ideia de ação. Então, saltar, cantar, brincar, correr, namorar, estudar, trabalhar, tudo isso são verbos de ação, tá? Estado, ser, estar, ficar, tá? Fenômeno da natureza, chover, trovejar, nevar. Então, vocês estão percebendo que todos esses verbos estão terminados com R? Porque esses verbos estão no infinitivo. Então, a gente tem a aplicação de verbos em frases conjugando-os, tá? Transformando sua escrita para se adequar na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular e do plural, tá? No presente, no passado ou no futuro. E a gente tem os verbos no infinitivo que podem ter 3 conjugações. A primeira conjugação, que é uma classificação, são com os verbos terminados em ar. Então, bailar, falar, são verbos da primeira conjugação. A segunda conjugação são verbos terminados em er. Então, ter, correr, tá? E na terceira conjugação, verbos terminados em ir. Sorrir, abrir, tá? Então, essas são as conjugações do verbo. Essa parte eu vou falar bem simplesinha, porque a gente vai começar a falar sobre isso mais aprofundado na unidade 1 do livro 2, tá? Logo, a partir do dia 10 de agosto. Então, copie no caderno ou imprima as questões referentes às classes gramaticais estudadas hoje. Então, eu vou mandar um arquivo no grupo contendo perguntas sobre algumas dessas classes, algumas aplicações. Nada muito extenso para quem quiser copiar no caderno, ou tem a opção de imprimir também, tá bom? Qualquer coisa, se alguém precisar de impressão, me fale que eu converso lá na secretaria, deixo tudo preparadinho para vocês. Um beijo e até mais, tá bom? Tchau, tchau!